Eu sou o professor Herbert e hoje eu vou explicar a física por trás das faltas do Marcelinho Carioca. Por que eu escolhi esse jogador? O Pé de Anjo é considerado por muitos o maior batedor de falta de todos os tempos. Só para vocês terem uma noção, o ano passado, de 2019, que a gente já tem o Campeonato Brasileiro finalizado, com 38 partidas, juntando todos os gols de falta de todos os jogadores, dos 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro, o número de gol de faltas foi 27 gols. Se a gente pegar o ano de 96, por exemplo, do Marcelinho Carioca, só ele, sozinho, ele fez 13 gols de faltas na temporada. Nesse ano de 2020, já na 21ª rodada, foram somente 12 gols de falta, isso juntando todos os jogadores, todas as faltas de todos os jogos de todos os times. Então, só para você que é um pouquinho mais novo, que não acompanhou o futebol dos anos 90, não tem comparação com nenhum jogador da atualidade com o Marcelinho Carioca. E no passado existiram sim muitos jogadores que cobravam falta muito bem, que pode até se comparar com o Marcelinho. Porém, eu vou deixar aqui o card de um vídeo explicando por que o Marcelinho é considerado o maior cobrador de faltas de todos os tempos. O Formiga explica com estatística, com análise, com um monte de coisa, ele explica tintim por tintim por que o Marcelinho ocupa essa posição. Nós tivemos o Zico, que inclusive foi professor dele. Tivemos o Ronaldinho Gaúcho, que foi muito bom, o Juninho Pernambucano, o Beckham. Os próprios Cristiano Ronaldo e Messi também eles cobram falta bem. Tem bons números, tem bastante gols de falta. Pode parecer que não, mas eles têm números altos de gols de falta. Teve o Roberto Carlos, que inclusive tem um gol dele muito bonito, que a bola faz muita curva, que eu quero analisar também esse gol. E eu vou analisar as faltas, não só a falta, lances de todos esses jogadores. Mas para começar eu vou analisar essas faltas do Marcelinho Carioca, que vocês vão ver o espetáculo que era esse rapaz cobrando falta. Então, pegando esse jogo contra o Vasco em 98, o Vasco com um time muito bom, também tinha Juninho Pernambucano, Felipe, era um jogo de altíssimo nível. E o Marcelinho Carioca teve uma falta de longe, uma oportunidade, uma falta que ele mesmo recebeu a falta e foi cobrar. E nessa época todo mundo tinha medo já, todo mundo já sabia que o percentual de acerto dele era muito alto. Quando iam jogar contra o Corinthians, todo mundo já ficava tentando evitar falta perto da área, que era mais fácil ainda dele fazer, mas mesmo não precisava ser perto, ele acertava de todos os lugares, de longe, média distância, das laterais, até gol olímpico ele fez. Mas o herói do jogo foi Marcelinho Carioca. E foi ele quem marcou o primeiro. Com categoria, cobrou o escanteio e fez um gol olímpico. Corinthians 1-0. Marcelinho estava demais. Numa outra cobrança de escanteio, ele deu na medida para Rivaldo fazer de cabeça. E aí fizeram essa falta nele e ele foi cobrar. E na época todo mundo ficou impressionado, porque o goleiro ele ficou parecendo um idiota. Ele foi para um lado e a bola foi para o outro. Bacana! Olha o Corinthians de Marcelinho! Por que isso aconteceu? Então eu vou explicar primeiro de uma maneira simples, intuitiva. E depois, quem quiser continuar assistindo o vídeo, eu vou analisar com mais termos científicos. Primeiro, para começar, quando ele chutou essa falta, ele bateu com a parte de fora do pé, botando uma rosca na bola, para que a bola girasse no sentido horário. Quando ele faz isso, o que acontece, falando aqui de maneira simples? A bola está indo para a esquerda, porém ela está girando para a direita. Então a parte direita da bola tem pouco ar, porque o ar está sendo empurrado nesse sentido. Enquanto a parte esquerda da bola ela tem bastante ar, porque a bola está puxando o ar
para esse lado. E aí basicamente o que acontece é que, como do lado esquerdo tem mais ar do que o lado direito, o ar do lado esquerdo empurra a bola para o lado direito. E é por isso que ela está indo numa direção e de repente ela vai para outra direção e o goleiro fica desse jeito aí. Agora, para quem quer entender mais a física nisso, né, eu falei de uma maneira simples, agora eu vou explicar termo por termo. Existem uma série de fenômenos físicos aí relacionados com o que aconteceu. Primeiro, nós temos que lembrar da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, se você aplica uma força em uma massa, no caso aí, a força do ar do lado esquerdo da bola, empurrando a bola para o lado direito, essa força na massa da bola, que é o m da equação, vai causar uma aceleração, ou seja, a bola vai mudar a sua velocidade. No caso aí, ela muda a direção da velocidade. A velocidade da bola está indo para um lado, ela vai para outro lado. E isso nada mais é do que a segunda lei de Newton aplicada no movimento circular. Mas mais especificamente aí, falando do ar, falando dessa diferença aí, por que o ar faz força, nós vamos para outros conceitos, que são simples também, mas dificilmente esses conceitos são ensinados no ensino médio, que é o princípio de Bernoulli e o efeito Magnus. O princípio de Bernoulli diz que quanto maior é a velocidade do ar, menor é a pressão. E vice-versa. Então, nesse caso, a bola está indo em direção ao gol. Então, o ar está vindo de frente com a bola. Então, esse aqui é o sentido do ar. Pensa, a bola girando nesse sentido, esse ar do lado direito da bola, ele vai ir com mais velocidade, porque ele já tem essa velocidade nesse sentido, mais a rotação da bola, vai girar aquele ar e vai ter mais velocidade do lado direito. E do lado esquerdo é o contrário. O ar que está vindo por aqui, ele vai receber uma força contrária, ele vai ter uma velocidade menor, porque o giro é contrário ao sentido de movimento. Então, uma velocidade menor do lado esquerdo vai fazer com que tenha mais ar do que o do lado direito. Então, a pressão exercida pelo ar do lado esquerdo vai ser maior do que exercida do lado direito. Esse é um princípio geral de Bernoulli. Então, quanto maior a velocidade do ar, menor a pressão. Nesse caso aí, de uma bola girando no ar, tem um outro princípio mais específico que explica isso. Essa rotação da bola, causando essa diferença de pressão e esse desvio da bola, é chamado efeito Magnus. Não é só no futebol que a gente tem esse tipo de efeito, né? Então, por exemplo, toda a aerodinâmica, o avião, por que um avião consegue flutuar, né, no ar? É exatamente por esse tipo de efeito, o efeito de Bernoulli, que é a diferença de pressão que a asa do avião, que tem um formato especial, faz com que o ar se comporte dessa maneira, tendo essa força, que também a gente pode chamar de força empuxo, ou força de sustentação. Não podemos esquecer que nós vivemos submergidos no fundo de um oceano do elemento ar. Então é isso para quem gosta de futebol ou gosta de ciência. Aqui nesse canal eu falo de tudo um pouco. Quem quiser assistir, eu tenho um vídeo do Diego Maradona mostrando toda a história por trás da figura do Maradona. Tenho vídeos explicando física através de games. E vou fazer agora uma série de vídeos explicando física através dos esportes, principalmente do futebol. Então vou falar de muitos lances, de velocidade, dos maiores jogadores aí de todos os tempos. Quem tiver interesse, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.